Bom dia, bom dia. Não queria abrir aqui, né? Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a mais um devocional para a graça e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Estamos alegres porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos sustentado, em nome de Jesus. Abram a palavra lá no Salmo 91 e vamos declarar essa verdade em nome de Jesus. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Hoje, né, já são 15 de dezembro, né? Estamos aí quase na metade do mês, né, do fim do ano. Mas estamos alegres, né? Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos fortalecido, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de convidar aqui a missionária Isabel, não sei se ela já está na sala, para estar adorando ao Senhor nesta manhã. Ela não se encontra. Tem alguém que gostaria de estar louvando ao Senhor? A missionária entrou. Glória a Deus. Louvado é o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Missionária Isabel. Bom dia, Pai do Senhor. Eu queria conceder a minha oportunidade para uma outra pessoa, porque um alarme disparou aqui perto da minha casa, então eu estou assim preocupada com isso. Se alguém puder louvar, e também algo aconteceu hoje. A minha mãe partiu para o Senhor agora mesmo. Então, se alguém puder louvar, eu agradeço. Amém. Amém. Eis-me aqui. Glória a Deus. Vamos louvar. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Meus pêsames, missionária Isabel. Vamos lá. Oh, glória a Deus. Para ela o tempo da prova havia chegado, pois além de viúva enfrentava mais um triste fim. O seu único filho está morto, sendo carregado pelas ruas de uma cidade chamada Naim. Misericórdia. Quem olhava seu rosto só via angústia e tristeza, na certeza que os dias agora seriam de dor. Mas ouvindo de Cristo, ouviu a viúva chorando e se apressando para aquela cidade, Jesus caminhou. E lá vem ele, todo cheio de poder, fazendo o surdo ouvir, paralítico andar, fazendo o cego ver. Uma multidão seguia ele, todos vinham para falar com ele, mas ali uma viúva ele foi socorrer. Quando ele olhou para ela, sentiu compaixão,
vendo a esperança dela naquele caixão. Mas ele é a vida, e onde a vida chega, a morte vai embora, sofre humilhação. A voz dele é ouvida com autoridade. O milagre chegou que alegrou a cidade. Viúva que chorava, agora sai pulando de felicidade. A esperança, a morte, ele faz renascer. Ele anula a morte para a vida viver. E o celeiro dele não está vazio. Tem milagres para você. No meio da tristeza aparece um sorriso. E qualquer inferno vira paraíso. Jesus chegou aqui para te socorrer no que for preciso. Quando ele olhou para ela, sentiu compaixão, vendo a esperança dela naquele caixão. Mas ele é a vida, e onde a vida chega, a morte vai embora, sofre humilhação. A voz dele é ouvida com autoridade. O milagre chegou que alegrou a cidade. Viúva que chorava, agora sai pulando de felicidade. A esperança, a morte, ele faz renascer. Ele anula a morte para a vida viver. E o celeiro dele não está vazio. Tem milagres para você. No meio da tristeza aparece um sorriso. E qualquer inferno vira paraíso. Jesus chegou aqui para te socorrer no que for preciso. Aleluia, glória a Deus. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, em nome de Jesus, perdoe as falhas. Amém. Obrigada, missionária Eliane. Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus. Vamos estar orando, né? Agradecendo ao Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Senhor, colocamos as nossas vidas diante de Ti, Senhor, nesta manhã, pedindo perdão ao Pai, perdão pelas nossas falhas, faltas, fraquezas, pecados, ó Deus. Perdão, ó Senhor, porque nós somos, Pai querido, Pai amado, pecadores, meu Pai, reconhecedores, Senhor Jesus amado, das nossas falhas. Pai, mas sabemos, ó Deus, que estamos diante de um Deus todo-poderoso, um Pai amado, querido, que nos ama incondicionalmente. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia qual o Senhor nos permite. Quero, Senhor, te apresentar a missionária Isabel e toda a sua família, meu Deus, a qual esse momento, Senhor, tem passado por esse processo, Senhor. Pai querido, a qual, Senhor Jesus amado, ela sente a perda da sua mãe. Que o Senhor possa confortar, Senhor, o coração dela, de toda a tua família, Pai, em nome de Jesus, mas sabendo, Senhor, trazendo a ela, Senhor, a alegria, Pai querido, como ela assim disse, que a sua mãe venceu. Ela concluiu a carreira, meu Pai, e está contigo. Pai querido, Pai amado, assim nós oramos ao Senhor, Pai, porque na certeza, Senhor Jesus amado, de que aquilo para nós é perda, para o Senhor é ganho. Assim, Senhor Jesus, o Senhor venha, Pai querido, nos ajudar, meu Deus, dia após dia, para entendermos, Senhor, os propósitos do Senhor, Pai, para nossas vidas. Pai, assim eu peço, Senhor, dê-lhe um abraço, Senhor Deus Santo, a qual ela venha sentir, Senhor, e venha se sentir confortada, Senhor, acalentada, Pai, pelo teu carinho, amor e conforto, em nome de Jesus. Pai, apresento a Deus esse dia, Senhor, este devocional ao Senhor, a qual, ó Pai querido, Pai amado, aqui estamos, meu Deus, para apresentar, Senhor Deus, esse propósito, né, Senhor, da tua palavra se expandir, meu Pai, ser ouvida, Senhor, aqueles que se encontram desanimados, enfraquecidos, até desesperançosos, e que o Senhor possa levantar, Senhor, fortalecendo a cada um, Pai, colocando a cada um de pé, meu Pai, na certeza de que o Senhor, Pai querido, Pai amado, já proveu todas as coisas. Quero te apresentar, Senhor Deus Santo, a pastora Mônica, a qual estará ministrando a tua palavra, seja com a tua filha, fortalecendo, Pai, tocando desde o alto da cabeça aos plantos dos pés, Senhor,
dando a ela, meu Pai querido, tudo aquilo quanto ela precisa no dia de hoje, porque eu sei, Senhor, que o Senhor já dispensou sobre ela, sobre a sua casa, sobre a sua família, meu Pai, as bênçãos do Senhor, Pai, a qual já nos está reservada para este dia. Usa poderosamente para falar conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos, meu Pai, aprender com a tua palavra e nos posicionarmos diante da tua presença. Assim eu oro, louvo e glorifico o teu santo nome nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Pastora Mônica, 20 minutos aí para falar daquilo que o Senhor já tem entregue ao teu coração, amém? E deixa para nós aqui a palavra e o tema, fazendo um favor. Deus abençoe. Amém. Bom dia, queridos, Pai do Senhor Jesus. Eu não sei, né, qual o propósito de Deus em relação à palavra de hoje para a missionária Isabel, mas eu tenho certeza que essa palavra vai ajudar não só ela, como todos vocês que estão aqui, porque a classificação dessa palavra de hoje, quanto ao conteúdo, é evangelístico. E ela, como uma mulher de Deus, que propaga a palavra de Deus, assim como todos vocês, nós temos que usar todas as ocasiões para falar do amor de Deus. Às vezes ela está ali com seu sofrimento e ela vai levar consolo para muitas pessoas, né? E poder dar uma palavra para aqueles que estão desesperançados. O tema de hoje é 4 pessoas, suas vidas e mortes. 4 pessoas, suas vidas e mortes. A referência é Mateus 27, de 1 a 5 e versículo 38. Mateus 27, de 1 a 5 e o versículo 38, que diz assim: E chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E matando-o, o levaram e o entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes do sacerdote e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: quem nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e se enforcou. E o versículo 38 diz: e foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita, outro à esquerda, né? No dia que Jesus morreu, mais 3 homens morreram, né, nesse dia, e nós sabemos que Jerusalém era uma cidade que já estava acostumada a ver pessoas sendo mortas e enterradas todos os dias, né? Mas esse grupo aqui, essas 4 pessoas, tem um grande significado para nós, né? Porque eles representam toda a humanidade, né? A maneira como nós começamos nossa vida não vai determinar o final. Quem vai determinar o final da nossa vida são as nossas escolhas diárias, né? Aquilo que nós fazemos. Então, e o número 4, ele tem um significado de totalidade, que representa assim, todos os homens, né? As pessoas que já nasceram em todos os tempos. E nós fazemos parte de um desses grupos, né? De um grupo desse aí, nós fazemos parte de uma dessas pessoas, né? Quando nós vamos desenvolvendo nossa vida, nosso raciocínio, nós podemos decidir a qual grupo, a qual nós vamos escolher, né? O começo, o bem, o mal da nossa vida, né? Como pessoa, como servo, como cidadão, não determina a conclusão da nossa passagem pela Terra, né? Então, o final, muitas vezes, vai ser diferente do começo, né? Então, vamos lá. A primeira pessoa que a gente viu que morreu aqui foi Judas, né? Que fala aqui no versículo 3, no 4. Então, um pouco da história de Judas. Ele era um dos 12 apóstolos, Judas Iscariotes, nascido na cidade de Iscariotes, né? Ou, mais precisamente, Queriote, né? Ele era o único patrício do Senhor Jesus. Ambos eram da Judeia, né? Porque os outros eram da Galileia, né? Região habitada na maioria por gentios, pessoas que não eram judeus, judias, né? Então, eram pessoas que eram consideradas pagãs, né? Porque não conheciam ou não serviam ao Deus do Antigo Testamento. Judas de Queriote, ele, como todo judeu, foi instruído na palavra, né, desde a infância, na lei de Moisés,
frequentava sinagogas, né, a sinagoga da sua cidade, e ouvia todos os sábados a leitura da Torá, né, que eram o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Com 13 anos, foi iniciado no judaísmo, né? Quando era já homem, conheceu Jesus, e Jesus o convidou para ser um dos seus discípulos e o colocou como ministro das finanças, né, o tesoureiro do grupo. Contudo, Judas nunca conheceu verdadeiramente, andava ao lado de Jesus, mas ele não teve a experiência de um novo nascimento, né? Então, a visão dele sempre foi horizontal, materialista, né? Terrena. Então, quando chegou o momento de Jesus ser entregue à morte, ele, para não perder tempo, né, o tempo de casa, ele vendeu Jesus, né, por 30 moedas de prata. O versículo 3 aqui que a gente leu, diz que ele se arrependeu do negócio, mas a palavra arrependimento no grego, no original, é metanoia, a pessoa que se arrepende, que faz uma mudança, né, e há uma conversão no seu caminho, ele muda. Só que aqui, irmãos, no original grego, não é metanoia, é metamelomai, que significa um mero remorso. Porque se houvesse um verdadeiro arrependimento de Judas, ele não teria se matado. Judas se enforcou e ele perdeu a sua salvação, né? Então, se houvesse tido ali uma metanoia, não teria acontecido o que aconteceu com ele. Então, a primeira pessoa a morrer foi Judas Iscariotes, que começou bem a sua vida, mas terminou mal. A segunda pessoa é o ladrão da direita. As pessoas, existem histórias paralelas que não estão na Bíblia, né, que contam várias histórias que a gente vai estudando, pesquisando e vai vendo essas histórias. Então, uma das histórias que tem é sobre a vida de Dimas, esse ladrão que foi morto, que morreu à direita de Jesus, né? Conta-se que Dimas iniciou sua vida de furtos, a sua vida errada, desde criança. Ele já começou a assaltar a mão armada, né, com faca, eu não sei o que ele usava, e ele também tirou a vida de algumas pessoas, e ele foi convidado para liderar um determinado bando. Só ele aceitou, mas ele colocou condição que eles não assaltariam crianças, nem mulheres, nem idosos. E um dia ele com esse bando, eles estavam no deserto e viram um grupo de pessoas, umas pessoas passando, e eles foram lá para assaltar. Quando chegou lá, era uma mulher, um senhor e uma criança, Jesus, José e Maria. Então, ele liberou. E também conta a história que quando Jesus já era uma criancinha mais crescida, que ele se aproximou de Jesus e fez um carinho, ele tocou em Jesus, e Jesus disse para ele, um dia você vai morrer ao meu lado na cruz, né? Então, ele foi preso pelo exército romano, condenado à morte, e o ladrão da esquerda estava acusando Jesus, mas ele falou assim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, no paraíso. E Jesus falou para ele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, Dimas, ele foi um ladrão, foi uma pessoa que começou mal a sua vida, mas terminou bem, né? Ao contrário de Judas. E a terceira pessoa também, que a história paralela fala, Gesta, que foi o ladrão morto à esquerda de Jesus. Né? Então, Gessa também começou sua vida de crime quando criança, com pequenos furtos. Na adolescência, com 14 anos, ele cometeu seu primeiro homicídio, e ele tirava a vida das pessoas com requinte de crueldade, e ele era considerado um homem muito mau. Né? E na cruz ele escarneceu de Jesus, ele falou, se tu és o Cristo, né, livra-te a ti mesmo e a nós também. E Gesta, ele morreu ao lado de Jesus, à esquerda de Jesus, e ele começou mal a sua vida, e terminou mais ainda mal, pior do que ele viveu, né? Então, a gente sabe o que aconteceu com ele, a morte eterna que ele sofreu ali. E a quarta pessoa, Jesus, né? E o que falar sobre Jesus? Ele já começou a sua vida desde de pequeno, em prol do reino, né? Se ocupando das coisas do Pai. Na sua adolescência, com 12 anos, discutindo com os doutores da lei, né? Jesus nunca fez qualquer coisa de mal ou errada em sua vida, cresceu nos caminhos do Senhor, em graça, em conhecimento. O discurso dele, as palavras dele combinavam com as atitudes. Ele falava o que pregava e pregava aquilo que ele vivia, né? Que ele falava também.
Ele curou doentes, confortou aflitos, ele abraçou crianças, ressuscitou mortos. Nós sabemos a história de Jesus, que é uma história de Jesus. É linda. Então, Jesus começou bem e terminou melhor ainda. Por quê? Porque a morte dele nos garante o quê? A vida eterna. Através do seu sacrifício, hoje nós podemos viver em liberdade de vida e saber que nós temos um futuro glorioso ao lado dele no céu. Então, conclusão, né? Repetindo aqui, Judas começou bem, terminou mal. Dimas começou mal, terminou bem. Gesta começou mal, terminou pior. E Jesus começou muito bem e terminou muito melhor. E nós hoje, né? Como está a nossa vida nesse mundo, né? Não importa se a gente começou mal, irmão, se a gente não conheceu Jesus desde criança. Ah, eu já me converti, agora adulta, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Deus nos deu nova oportunidade de vida. E esse sermão, essa palavra de hoje, que tem um cunho evangelístico, você pode usar essas palavras, esses exemplos desses 4 homens para evangelizar. Para, de repente, dentro de uma funerária, de uma capela, onde há um velório, alguém que está entristecido, chorando, você pode falar sobre isso. Fala, olha, essa pessoa morreu assim, assim, e hoje você pode mudar a sua vida, hoje você pode ter um fim muito melhor. Não sei, Deus vai te dar as palavras certas para você chegar perto de pessoas que estão desiludidas, que estão totalmente sem esperança. Não importa se você hoje é uma pessoa que cometeu homicídio, viveu na vida da prostituição, do adultério, do engano, né? Hoje o Senhor está te dando essa oportunidade. Você pode, meu irmão, minha irmã, usar esse exemplo desses 4 homens e perguntar para a pessoa como está a sua vida. Você está mal? Você viveu mal até hoje? Deus está te dando oportunidade. Assim como Dimas e assim como Jesus, que terminaram muito bem, né, com a certeza da vida eterna. Nós podemos terminar bem, e o maravilhoso de tudo, sabe o que é, irmãos? É que Jesus, ele falou assim, eu vou te mandar um outro, o Consolador. Eu não estarei aqui, mas o Consolador, ele ia subir ao Pai, né, na verdade, mas ele ia enviar o Espírito Santo para nos auxiliar, para nos convencer. No momento do mal que nós cometemos, o Espírito Santo, ele toca em nós. Filha, não é assim, você errou. Filho, arrepende-te, volta. Né? E esse arrependimento diário, tudo que nós fazemos, queridos, durante a nossa vida, esse conserto que nós fazemos, da gente chegar no final do dia também, né? Porque, como disse, perdoa 70 vezes 7, não é só no final do dia, quando eu deitar na minha cama, que eu vou fazer um resumo de tudo, não. É naquele momento que o Espírito Santo nos toca. Então, durante o dia e no final da noite, quando a gente for, né, sentar para fazer aquela análise, o Espírito Santo vai trazer memória e nós vamos poder nos consertar. E isso é a nossa caminhada do bem. São o caminho que nós estamos trilhando para terminarmos a nossa vida aqui muito bem. E encerrar a carreira, guardar nossa fé, e estarmos prontos para nos encontrar e estar nos braços do Pai, né? Então, para encerrarmos, o ladrão da direita morreu na cruz e ele morreu para o pecado. O ladrão da esquerda, e assim como o Judas, eles morreram no pecado. E o nosso Salvador morreu na cruz, morrendo pelo nosso pecado, pelos nossos pecados. Então, a diferença de para, no e pelo, né? Morrer para o pecado, morrer no pecado e morrer pelo pecado. Nós vamos todos os dias crucificar o nosso eu, a nossa carne, para morrermos realmente para o pecado. Amém, irmãos? A palavra do Senhor para nós é essa. Que o Senhor tenha falado ao seu coração, trazido consolo para a nossa irmã que perdeu a mãezinha, para você, fala assim, olha, eu até a conhecer Jesus, eu vivi muito mal. Eu andava no caminho do pecado, mas eu estou trabalhando, para encerrar minha vida muito bem. Assim como Dimas e assim como Jesus, né, que percorreram toda a sua vida. Dimas teve a oportunidade de conserto na hora da morte, e muitas pessoas são assim. Muitas vezes a gente ora pela nossa família, por um amigo, por um parente. Senhor, salva essa pessoa, aí a pessoa falece, aí a gente se entristece, mas o Espírito Santo muitas vezes vem e fala conosco, que aquela pessoa, naquele momento, ela lembrou de dizer que só o Senhor é Deus, e confessou Deus como Senhor.
o Senhor Jesus como Senhor, né? E todo aquele que confessar será salvo. Aquele que confessar Jesus como Senhor será salvo. Então, nossa esperança é essa, irmãos, que muitos dos nossos parentes e amigos que se foram, talvez naquele momento derradeiro, tenham se lembrado de Jesus, tenham se lembrado da palavra da salvação. E vamos orar para que nós possamos continuar prosseguindo todos os dias para alcançarmos a nossa vida eterna e assim orar também pela nossa família, pela nossa igreja e pela humanidade que carece tanto do Senhor. Amém? Deus abençoe, pastora Jo. Muito obrigada, minha linda. Deus te abençoe. Obrigada. Amém. Nós é que agradecemos, né? Palavra abençoada, a qual o Senhor, né, nos concede no dia de hoje. E veio mesmo de encontro, né? Porque não é como nós começamos, né? Começar, todo mundo começa bem, com aquele vigor, alegria, mas é como nós terminaremos diante do Senhor. E que possamos, né, tomar muito cuidado, para que nós não possamos acabar mal, mas bem com o nosso Deus. Amém? Pastora Mônica, pode estar fazendo a oração final e impetrando a bênção apostólica para nós? Que o Senhor continue, né, abençoando a sua vida e seja sempre esse canal de bênção, né, para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, por essa nova semana que se iniciou ontem, que o Senhor está falando conosco, Pai, desde a pregação do culto de ontem, Senhor. Muito obrigada, porque Tu és um Deus de renovo, Senhor, Tu és um Deus de graça, bondade e misericórdia. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso consolador, Tu és aquele que nos instrui, Senhor, nas atitudes, nas palavras, nos sentimentos, ó Pai. Meu Deus, em tudo que formos fazer, Senhor, que nós possamos permitir o Teu Espírito Santo nos guiar, porque a palavra diz que nós não devemos apagar o Espírito Santo dentro de nós, mas nós devemos cultivar, Senhor, nosso relacionamento contigo, Espírito Santo. Um relacionamento, Senhor, de sinceridade, que abrimos, rasgamos nosso coração e o Senhor nos instrui em todas as coisas. Muito obrigada. Obrigada pelo consolo, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós nos permitimos chorar, porque o Senhor nos permite chorar a nossa dor, Senhor, mas também o Senhor vai dizer o momento de pararmos, ó Pai. O momento de nos levantarmos e reagirmos, Senhor, e não vivermos o tempo todo, Senhor, dizendo, eu preciso ser sarada, eu preciso ser curada, eu preciso de metanoia. O Senhor já nos deu, Senhor, uma renovação de mente, e nós buscamos, né, todos os dias essa renovação, Senhor, para não cairmos nos hábitos do velho homem. Nós te agradecemos, Senhor, porque somos pessoas, então, Senhor, saradas, somos pessoas renovadas, pessoas que se erguem todos os dias, uma igreja viva e eficaz, uma igreja relevante na terra, Senhor. Pai, que essa semana possamos ter um novo, Senhor, mandado por Ti. Seja um novo na área financeira, na área emocional, na área espiritual, no relacionamento familiar, no relacionamento com os funcionários ou com patrões. Meu Deus, que haja um novo, Senhor, para nós nessa semana. Eu entrego também todos os pregadores que irão, Senhor, levar a palavra essa semana, que o Senhor possa continuar, Senhor, confirmando em nosso coração a Tua vontade para nós, ó Pai. Abençoa a vida da pastora Jo, de todos os envolvidos na direção, na gravação, Senhor, do devocional, todos os empregados, os Senhor, os funcionários, ó Pai, toda a diretoria da Presença de Deus, todos os envolvidos nessa grande empresa, Senhor, que o Senhor plantou, Senhor, na terra, Pai. Nós te glorificamos e te exaltamos, agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. Muito obrigada por teu amor e graça, em nome de Jesus. Amém? Vamos à bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Abba, as doces consolações do nosso doce amigo Espírito Santo, seja conosco hoje, para todo sempre e sempre. A igreja do Senhor diz amém. Amém, amém. Glória a Amém, Deus. glória, louvado seja Deus, Pai do Senhor e Brasil. Amém. 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 A voz rouquinha de glória. O cabelo bonito, irmã Simeone. Amei seu cabelo, irmã Simeone. Amém, amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue abençoando a cada um, sempre na certeza de que o Senhor está conosco. Faça do seu dia o melhor, em nome de Jesus. Amanhã temos mais para a glória do Senhor. Amém? Fiquem todos na paz. Até amanhã, em nome de Jesus. Que Deus abençoe e fortaleça cada um. Tchau, Amém. até amanhã. Amém. Obrigada, Bruna.